Amigos queridos, estamos aqui mais uma vez e vamos tratar, para variar, de algumas questões relacionadas à audiência trabalhista na prática, questões que acontecem na prática. A bem da verdade, nós vamos falar hoje, o nosso tema de hoje é a cariação de testemunhas na audiência trabalhista. Esse instituto não é um instituto muito comum, que acontece todos os dias, em todo momento ou em toda audiência, tá? Mas é uma determinação legal, uma permissividade legal, na verdade, foi estabelecida para que, na possibilidade de se observar incongruência de informações entre duas testemunhas ou entre a testemunha e a parte, possa-se fazer a acariação. Esse termo é um termo que está estabelecido em lei, está lá no CPC, e que nós podemos atrair para o processo do trabalho, para a audiência trabalhista, tendo em vista a possibilidade, por meio do artigo 765 da CLT. Antes da gente dar continuidade, eu vou pedir mais uma vez que você possa deixar o seu like aí, nos ajude a divulgar esse trabalho dessa forma, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho para receber novas notificações, porque assim as redes, os meios de comunicações que nós utilizamos, eles entendem que esse conteúdo, na verdade, ele é um conteúdo que determinadas pessoas têm interesse e ele propaga para que outros possam ser alcançados. Tá bom, colegas? Então é o que a gente pede, é a forma que você também nos ajuda, se esse vídeo está sendo útil para você. É uma forma de você não só nos ajudar, mas também ajudar outros colegas que, porventura, estão aí iniciando sua carreira e gostaria de obter informações iniciais de prática que, na realidade, na faculdade a gente sabe que essas informações elas não são passadas de forma que você possa dar a devida atenção. Às vezes, no período de formação, o aluno, o estudante de direito, ele está tão preocupado com nota, com tantas coisas, que ele não sabe o que está por vir, o que ele vai enfrentar na prática. E depois que ele se forma, ele cai como que de paraquedas numa audiência trabalhista, por exemplo, no nosso caso aqui, e ele não sabe como atuar, como agir no dia a dia da audiência, né? Então, às vezes, o cara vai levando aí porrada em cima de porrada durante 3, 4, 5 anos para poder ir aprendendo. Então, a nossa intenção aqui, na verdade, é poder te ajudar, porque eu sei das dificuldades do advogado iniciante, eu passei por tudo que possivelmente você que está assistindo esse vídeo passa no seu dia a dia, porque, na verdade, no meu tempo, quando eu iniciei, a gente não tinha essa liberdade de ter conteúdos gratuitos na internet nessa intensividade que nós temos hoje. Então, com essa possibilidade, eu acho que a gente tanto aprende, como a gente também pode sempre estar contribuindo com alguém, tá bom? Então vamos lá, vamos dar seguimento ao nosso tema de hoje. Vamos lá, vamos falar sobre a cariação de testemunhas na audiência trabalhista. Olha só, quando houver divergência de depoimento sobre fatos que podem influenciar na decisão, que influenciam na decisão, há a possibilidade de acariação. O artigo 461 do CPC diz que o juiz pode ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Aí no inciso 2 diz a acariação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte. Eu diria até que algumas delas, né? Porque de repente as informações trocadas, incongruentes, pode ser por mais de uma testemunha e também a parte deu uma informação que não está ali, de certa forma, coadunando. Então, quando divergir essas declarações, a parte pode requerer ou o próprio juiz pode, de ofício, já determinar. É importante a gente saber, inicialmente, que esta medida é uma faculdade do juiz. Logo, ou seja, o juiz ele pode decidir de ofício ou, de repente, você pode requerer e o juiz pode indeferir, porque ele entende que não há necessidade. Porque pode ser que para o juiz algo ficou claro. Uma das testemunhas ali falou uma informação divergente, mas ele notou que aquela testemunha não estava muito segura e ele vai dar mais segurança àquela que ele entende que sim. Então,
A cariação por si só não é algo que você possa exigir que o juiz faça. Você pode requerer. E o juiz, é claro, uma vez que ele decide indeferir, ele deve fazer isso de forma fundamentada, dizendo qual é a motivação do indeferimento, certo? Ele pode, no momento que ele indeferir lá, ele vai fazer constar em ata, tá, o seu pedido, e ele vai fundamentar por que ele entende que não há necessidade. Porque, por exemplo, ele pode entender que uma das testemunhas afirmou a tese do autor e a outra não deu muita credibilidade porque estava insegura e tal, ou estava nervosa, ou por qualquer motivo que ele fundamente, que ele entenda que não há necessidade. Então, assim, em que pese exista essa permissividade legal de acariação, não é um comando, uma determinação taxativa e uma ordem, uma determinação de lei, de forma que o juiz ele não possa decidir não fazer a acariação. Então, o juiz, como presidente do ato, ele pode entender que as informações prestadas por outras testemunhas ou pela própria parte podem ser consideradas como válidas e determinada testemunha não. Mas ele pode entender também que, na verdade, há uma necessidade. E sendo assim, claro, uma vez requerido, o juiz vai deferir o pedido e vai convocar essas testemunhas. A acariação, a gente sabe, essas testemunhas elas não vão ser mais ouvidas em separado. Tá? Essas testemunhas elas vão ser chamadas à sala de audiência ou, de repente, se elas já estiverem ali, porque o que acontece na audiência trabalhista? A testemunha que ainda não foi ouvida, ela não pode ouvir o depoimento das demais, da que está sendo ouvida. Aí é uma determinação de lei, isso não pode acontecer. Por outro lado, se a testemunha já foi ouvida, acontece muito na Justiça do Trabalho, o juiz, após fim do depoimento da testemunha, o juiz pede que essa testemunha fique ali, sente em algum lugar, se tiver lugar, na sala de audiência, ou que ela guarde lá dentro mesmo da sala. E por que isso? É super importante isso. Por quê? Vamos supor que uma das partes tenha lá 3 testemunhas para serem ouvidas. Então, quando uma testemunha acaba o seu depoimento, o que vai acontecer? Virá a próxima logo em seguida. Então, o juiz vai mandar apregoar o nome da próxima. Então, se essa testemunha sair, a próxima não vai ter tempo de conversar com ela sobre o que foi perguntado. Mas se houver uma terceira, como muitas vezes são colegas de trabalho, essa testemunha pode sair, sentar lá com a outra, ficar conversando tudo. Me perguntou isso, eu respondi isso. Me perguntou aquilo, eu respondi isso. Me perguntou isso, tal. Então, isso também é necessário que seja evitado. Então, como é que acontece normalmente na justiça? A testemunha acabou de depor, ela vai aguardar a próxima que tem depor para depois ela sair. Agora, tinha só 2 testemunhas. Então, a outra entra, está sendo qualificada, então a que já depois já pode ser liberada, se for o caso. Tá certo? Então, são cuidados que devem ser tomados. Agora, claro, é interessante que a testemunha ela fique até o final, até por um momento como esse, de acariação, tá? Porque se as respostas às perguntas que foram feitas, elas são incongruentes, elas não estão ali, elas estão, na verdade, destoando e de forma que o juiz ele não consegue ser convencido e ter convicção de determinado fato que está sendo discutido na lide, então há essa possibilidade de fazer a acariação. Então, por isso é importante até que a testemunha aguarde. Mas vamos dizer que essa testemunha não aguardou, ela foi embora. Pode ser que o juiz pode sim designar uma nova data para que essa acariação aconteça. Tá bom? Então, e a gente vai fundamentar um pouco mais sobre isso. Essa possibilidade, pelo menos é o que eu entendo, diante do que a lei diz, há essa possibilidade de que essa acariação possa acontecer até no outro momento. Vamos dizer que a testemunha tinha um médico ou ela tinha que ir para o trabalho, saiu logo em seguida e depois, no decorrer da segunda testemunha, que o juiz notou que não, peraí, as informações não estão batendo aí. Então, eu preciso fazer uma acariação. Mas a testemunha já foi, então vai marcar uma nova data para fazer uma acariação sobre aquele determinado fato e as respostas inerentes a este fato que está pendente de prova.
O parágrafo 1º do próprio artigo 461 do CPC diz lá: os acariados serão reperguntados para que explique os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acariação. Então, os acariados eles vão ser chamados na sala e o juiz ele vai fazer a mesma pergunta, podendo, é claro, fazer perguntas também, de mudar a pergunta para obter as respostas necessárias entre eles, para que ali então possa ser extraída a verdade, tá? Esse é um momento assim, se a testemunha normalmente ela fica tensa, uma testemunha que não está acostumado a ir a juiz, é por isso que a gente sempre fala que não é interessante que o advogado ele manipule a testemunha. Ele diga para a testemunha o que ela deve dizer, o que ela deve responder. Porque isso pode lhe causar um prejuízo, porque a testemunha ela vai estar mais insegura, sem saber se ela está ajudando ou se ela está prejudicando. E diante das orientações, ela vai se sentir que ela tem a obrigação de ajudar. Então, o que acontece? O ideal é que não haja manipulação. Você precisa, na verdade, ter convicção de que aquela testemunha ela está segura, ela fala de forma segura, ela tem convicção dos fatos que estão sendo arguídos. Então, quando você conversa com a testemunha, que é necessário, às vezes tem colegas advogados que, por qualquer motivo, dizem: a testemunha estava conversando com o advogado. É claro, você não tem como levar uma testemunha, uma pessoa para ser testemunha em uma audiência de determinado processo sem antes conversar com ela. Você, enquanto advogado, precisa saber, em primeiro lugar, o que essa testemunha sabe, para saber se ela serve para ser testemunha. Porque se ela não serve, você é quem tem que descartar, não vai ser o juiz. Porque de nada adianta você levar uma testemunha que os fatos que estão sendo arguídos, em que pese ela tenha lá trabalhado junto com o reclamante, por exemplo, mas os fatos que estão sendo arguídos, os fatos que estão pendentes de prova e que são, na verdade, motivo ali da discussão, ela não tem conhecimento. Então não adianta levar essa pessoa. Então você precisa, na verdade, conversar com essa pessoa e saber o que ela sabe. Mas nunca manipular por alguns riscos. Um deles é esse, a acariação. E no momento que aperta, se a testemunha ela foi orientada, pode ter certeza. Mas cedo ou mais tarde, ela vai acabar dizendo: foi o advogado que mandou falar. Ou foi o reclamante. Porque tem colegas advogados que não falam com a testemunha, diga isso ou aquilo, mas ele fala para o reclamante. Ele chega para o reclamante e diz: sua testemunha tem que dizer isso, tem que dizer aquilo, porque senão já era. Aí o cara vai, pior ainda, né? Fala lá o que a testemunha tem que dizer do jeito dele. Aí ela diz: não, foi o reclamante que me falou, que disse que o advogado mandou falar. Então, é uma situação extremamente complicada. Certo, gente? Perceba o seguinte: o parágrafo 2º diz o seguinte: a acariação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagens em tempo real. Esse segundo parágrafo do artigo 461 do CPC, ele me dá a entender, claro, que essa audiência, essa acariação, ela pode ser feita até em momento posterior ao dia em que aconteceu a audiência. Por quê? Se diz que ela pode fazer por videoconferência, pode ser que o juiz designe uma nova data e faça por vídeo para que a testemunha não tenha que voltar lá no tribunal e tudo. Então pode ser feito por videoconferência. Então, nesse caso, o juiz tem a liberdade aí de designar uma nova data, já que a testemunha já não está mais presente, por exemplo. Ela foi embora porque tinha um compromisso, ou seja lá o que for. Então, o juiz pode designar uma nova data por videoconferência ou então na própria sede. Por videoconferência, talvez seja por questões de tentar facilitar ali o depoimento, tendo em vista que a testemunha, em tese, ela é uma auxiliar da justiça. Ela está ali para auxiliar a justiça, falando e trazendo a verdade. Tá bom? Então é o seguinte, como a testemunha ela tem o dever de dizer a verdade, de não ocultar a verdade, de não trazer informações que não aconteceram, uma vez percebido isso, deve-se fazer a acariação. Nós sabemos que a testemunha ela tem o dever de falar a verdade sob pena de aplicação de multa, de responder processo penal e uma série de coisas. Aí eu lembro que uma época
Uma pessoa me perguntou assim, mas como é que pode? Quer dizer que a testemunha tendo lá para ajudar pode ser condenada e a parte não. É exatamente pelo fato do que nós vamos falar agora, tá? Porque assim, a testemunha, meus amigos, ela deve chegar para o processo consciente de qual é o dever dela. É claro que o juiz ele vai conscientizar a testemunha quando ela vai iniciar, né, depois da qualificação, o juiz vai conscientizar o que ela está fazendo ali, por que ela está ali e qual é o serviço que ela está prestando, que é de auxílio à justiça. Tá certo? Agora, o que acontece? É bom a gente observar com relação à acariação, como o próprio artigo diz, que a acariação ela pode ser feita entre duas testemunhas ou mais, pode ser feita entre uma testemunha e uma das testemunhas e a parte, certo? Mas não pode ser feito entre as partes entre si, porque na verdade seria uma mera perda de tempo. Porque o que acontece? As partes, elas vão lá sustentar suas teses. E, na verdade, esse é o motivo real de estar acontecendo essa instrução processual. Então, a parte reclamante, parte autora, está dizendo que a parte reclamada não cumpriu com determinado dever, deixou de pagar salário, não pagou hora extra, não pagou férias. E a parte ré, por outro lado, está afirmando o contrário. Não, todas as férias foram pagas, ele não realizava hora extra. Então, esse é o motivo da discussão. Então, não tem por que fazer a acariação, até porque, com base no princípio do direito de não produzir prova contra si. E lá o termo em latim, eu não sou muito bom em latim, mas vamos lá. O termo é nemo tenetur si detegere, certo? Que é o direito de não produzir prova contra si. Esse direito está lá consagrado na Constituição, no artigo 5º, inciso 63. Diz lá, o preso será informado de seu direito, entre os quais o de permanecer calado. Então, parte da doutrina, boa parte da doutrina entende que esse direito de permanecer calado, em outras palavras, ele está dizendo que ele não deve fazer, ele não tem a obrigação de produzir prova contra si. Então, a parte pode se calar, tá bom? Aqui a gente está falando, claro, de um direito penal, porque está falando de prisão e tal, mas isso a gente pode pulverizar em outras áreas, como na nossa. Então, a parte ela não tem obrigação, porque na verdade, uma proteção constitucional, de fazer prova contra si. Então, assim, não tem porquê se acontecer uma acariação entre partes, tá bom? A acariação ela vai acontecer entre testemunhas ou entre testemunha e parte, mas as partes entre si não poderão ser acariadas, ok? Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que inexiste uma forma técnica estabelecida em lei para que se faça a acariação. Ou seja, não existe um formato de se fazer a acariação. O que eu estou querendo dizer com isso? A lei não estabelece, os acariados eles devem ficar juntos, um do lado do outro, eles devem ficar de frente, eles devem ficar distante. Então, não existe essa regra legal. Então, cada magistrado faz de um jeito. Tem magistrados que colocam lado a lado, tem magistrados que colocam distantes, mas ambos na mesma sala, naquele mesmo momento, porque a acariação, né, subentende-se que eles estão ali acariados, de cara. E tem alguns que realmente levam aí a letra fria, né, do que está escrito e colocam de frente um com o outro para que se extraia a verdade. Mas não existe uma forma estabelecida de tem que ser assim, beleza? Então, a acariação ela precisa acontecer, mas não existe um regramento no sentido de estabelecer a forma A, a forma B ou a forma C, como é que tem que ser. Ela simplesmente tem que acontecer com as testemunhas presentes no mesmo local, ainda que seja, como a gente acabou de ver, numa sala virtual, mas é possível que a testemunha participe da forma que o juiz estabelecer. Ele terá essa liberdade de fazer a acariação.
Eu queria tocar em um ponto aqui também. Quando a gente fala sobre a cariação, a gente está trazendo à tona a possibilidade de informações inconsistentes ou embaraçadas trazidas pela testemunha. E isso dá um ensejo de que o juiz faça a cariação para a percepção, na verdade, talvez da insegurança mesmo de uma das testemunhas que falou algo que não lembrava, ou se a testemunha, na verdade, ela foi maliciosa, ela dolosamente tentou desvirtuar a verdade dos fatos e trazer ali à tona. E nós sabemos das consequências que advêm da responsabilidade da testemunha. Afinal de contas, a CLT, lá no artigo 730 e 825, estabelece aplicação de multa para a testemunha que se recusarem a depor como testemunha, e inclusive que estabelece que devem comparecer independentemente de intimação, podendo ainda ser conduzida de forma coercitiva, caso falte, ou nos termos do artigo 455, parágrafo 5º do CPC, ou ainda a testemunha pode também sofrer aí algumas determinações, como por exemplo, cobrir os custos de uma audiência, por exemplo, que foi adiada por conta da testemunha, né? O artigo 455, 5º, parágrafo 5º. Então, nesses casos, a testemunha ela precisa ser cientificada, porque às vezes é muito comum que a gente, advogado, leve uma testemunha, mas ela não tem ciência do papel que ela está prestando, até porque às vezes o advogado ele quer tão somente provar o direito do seu cliente ou aquilo que pediu, então ele quer provar tudo que pediu. A gente, claro, precisa provar. É por isso que, na verdade, eu acho que nesse quesito em especial, a reforma da trabalhista, ela foi precisa para que o nosso trabalho ele seja mais técnico. Então, hoje, assim, é muito difícil um amador ele perdurar na justiça do trabalho, porque antigamente tinha a ideia de que pede tudo, de A a Z, o que der deu, porque não dava em nada. É claro que hoje a gente veio aí a decisão que estabeleceu que, uma vez concedida a gratuidade de justiça, aí já não tem mais o risco da sucumbência. Mas, se não tiver gratuidade de justiça, tem esse risco. Então, antes não se existia sucumbência, por exemplo, no processo trabalhista. Então, diante de tantas coisas, os advogados não se preocupavam. Então, hoje, já pedem, já se preocupam que tem que provar tudo que pediu. Por quê? O pedido ele precisa ser técnico. Não adianta você pedir uma coisa que você entende que, por exemplo, a prova é quase que impossível você fazer ali uma prova de determinado pedido. E aí você tem um risco aí de sucumbência hoje, claro, se a parte não tiver gratuidade da justiça. Uma vez com a gratuidade da justiça já fica mais tranquilo, é claro, de você fazer um pedido desse e tentar provar, e se não provar é mais tranquilo. Mas o ideal é que, independente de qualquer coisa, a gente possa atuar de forma técnica, né? Pedir aquilo que realmente tem direito. Então, a testemunha ela tem ali algumas possibilidades de trazer informações embaraçadas, de forma que não fique claro. E essas informações embaraçadas, claro, podem trazer um certo prejuízo para si. Por que acontece? A testemunha, como ela tem a obrigação, nós falamos, de falar verdades, uma vez que ela não faça isso, uma vez que ela não traga essa verdade, que seja percebido pelo juiz que, na verdade, a testemunha ela está mentindo de forma intencional, tá? Então, existe a possibilidade dessa testemunha responder de forma pecuniária. Nós sabemos que lá no processo penal, diz lá, eu até anotei aqui, no artigo 342, a área penal não é minha área, então, no artigo 342, parágrafo 2º, diz lá que, em caso de retratação do depoimento, extingue a punibilidade na seara penal. Então, a gente sabe que existe a possibilidade da testemunha ser presa no caso de um falso testemunho, cometendo o crime de falso testemunho. Porém, é o seguinte, e essa retratação deve ser feita antes da sentença. Porém, isso no campo penal, certo? Da punibilidade e tal. No campo processual, por outro lado, não poderá se extinguir a punição da multa, em virtude da violação do princípio da eticidade.
Porque a testemunha ela precisa ser ética, ela está lá se comprometendo, tá? Quando ela está comprometida legalmente, ela está se comprometendo a falar a verdade, de fatos que ela presenciou, de fatos que ela tem convicção que aconteceram. Então, assim, por exemplo, a aplicação da multa. O juiz, independente de qualquer coisa, ainda que ela se retrate, pode aplicar a multa. Porque, afinal de contas, ela já tentou, de forma dolosa, lesar um processo que precisava, na verdade, de declarações verdadeiras por parte dela, o que não foi feito. Tá? O que o juiz pode fazer, claro, se essa retratação veio aí antes da sentença, ponderar com relação à razoabilidade, à proporcionalidade do valor da multa, por exemplo, porque a lei diz lá que essa multa ela pode variar de 1% a 10% do valor atualizado da causa, né? Então, o juiz pode ponderar, por exemplo, eu ia aplicar 5%, eu ia aplicar 3% do valor da causa, mas tudo bem, já que ela se retratou, eu vou aplicar apenas 1%. Então, pode sim ter um reflexo no tocante a isso, ao valor da aplicação da multa, tá? Eu digo assim, na questão do processo trabalhista, ou ainda que seja civil, se for o caso, tá bom? A testemunha, então, uma vez punida em sentença, deixa de estar na posição de auxiliar da justiça para figurar agora como terceiro prejudicado, né? Conforme a leitura lá do artigo 996, que diz lá que o recurso será interposto, né, pela parte ou pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público. Então, nesse caso, a testemunha ela muda até da posição dela, de alguém que estava auxiliando, ajudando a justiça, para ser alguém, o terceiro que não tinha nada a ver com o processo, mas que foi prejudicado por conta de um ato seu, um ato doloso, um ato intencional. Para a gente ir finalizando aqui esse nosso bate-papo, eu diria que essa testemunha, para que ela seja penalizada, deve haver convicção, deve haver provas dessas declarações, deve haver provas de que houve uma intenção, de que houve um dolo por parte dessa testemunha em desvirtuar a verdade dos fatos. Então, o juiz ele não pode por si só, por conta de uma declaração, um depoimento embaraçado, por conta do nervosismo ou do medo de estar diante de um juiz, porque isso acontece. Então, o juiz ele precisa ter essa sensibilidade da intenção verdadeira da testemunha em lesar o processo, certo? Trazendo inverdades ao processo, como para o fato de uma testemunha que não teve intenção, que ela simplesmente estava nervosa. Então, é preciso se fazer essa análise de forma se sensibilizando a cada caso, para que então possa se aplicar essa multa. Tá bom? Então, esses são os pontos que eu entendo importante no termo acariação, tá? Então, que você fique ligado, que você possa, claro, colocar em prática sempre que necessário, se você notar que houve ali entre o depoimento das testemunhas ou então da parte contrária com a testemunha que ela trouxe, você requerer ao juiz que ele faça então a acariação nos termos do artigo 461, inciso 2 do CPC. Tá certo? Agora, lembrando que o juiz ele não está obrigado, adstrito ao seu requerimento. Tá certo? O juiz ele pode indeferir, mas é claro, quando fizer, o indeferimento deve ser de forma fundamentada. Tá bom? O máximo que você pode fazer é fazer o juiz constar. Caso ele indefire, pronto, você pede só, excelência, pode fazer constar o indeferimento do pedido de acariação? Pronto, ele vai constar lá, porque, na verdade, o juiz ele não pode se negar a fazer constar. Por quê? Esse é um direito seu como advogado, solicitar, até porque a lei diz que o juiz vai constar em ata tudo o que acontecer na audiência. Então, se houve um pedido, você requereu, o juiz indeferiu, você deve pedir para que ele ao menos conste em ata, tá certo? Então, meus amigos, é isso aí, um forte abraço, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos que, de certa forma, podem ter interesse nesse conteúdo, tá bom? Forte abraço e a gente continua se vendo por aqui.